Olá, pessoal! Hoje começamos o canto 10. No final do canto anterior, nós ficamos sabendo que Odisseu sobreviveu ao Ciclope, embora o Ciclope tenha feito uma prece ao pai Poseidon para que Odisseu nunca, jamais conseguisse voltar a Ítaca. No caso disso não ser possível e ser a moira de Odisseu que ele voltasse, que essa volta fosse a mais difícil possível e que ele voltasse só, sem homens e em navio alheio. Após a saída dessa ilha, eles chegam na ilha do vento Éolo, o guardador dos mais diversos ventos. E Éolo pergunta quem são, Odisseu conta que está chegando de Troia, conta suas aventuras até ali, e com isso se passa um mês que tanto Odisseu quanto seus homens ficam como hóspedes do deus do vento Éolo. Ao final de um mês, Odisseu diz que precisa voltar a Ítaca e, como presente de hospitalidade, Éolo retém num odre todos os ventos adversos e ata esse odre de forma bem forte, de modo que os ventos não escapassem, e dá para Odisseu de presente. E coloca apenas Zéfiro para soprar uma boa navegação de Odisseu até Ítaca. E dessa vez, gente, eles quase chegaram. Eles avistaram Ítaca de forma tão próxima que Odisseu conta que via, já nas margens, homens de Ítaca acendendo suas fogueiras. Nesse momento, Odisseu não resiste e sucumbe ao doce sono, gliquis hypnos. Nesse momento, seus homens começam a fazer esse seguinte tipo de reflexão: puxa, Odisseu é muito querido, onde quer que ele vá. De Troia ele já está trazendo muitos tesouros, enquanto nós estamos chegando praticamente com as mãos vazias. Agora, nessa passagem pela ilha de Éolo, ele deu a ele um odre cheio de riquezas, deve estar cheio de prata e ouro. Vamos aproveitar que o herói dormiu e dar uma olhada no que tem dentro do odre. E aí eles vão até lá, abrem o odre e quando eles abrem, saem de lá todos os ventos adversos e eles são jogados novamente para o alto mar e novamente ficam perdidos. Foi por um triz dessa vez. Após essa confusão dos ventos, eles acabam sendo levados de volta à ilha de Éolo. Só que dessa vez não são nada bem recebidos, ao contrário, são expulsos pelo Deus que diz que não pode ajudar aqueles que são odiados pelos deuses, pois é dessa forma que ele interpreta os últimos fatos. Dali eles vão parar num outro local que eles não conheciam e que descobrirão ser a terra dos Lestrigones. Quando eles chegam na praia, Odisseu manda 3 homens em busca de informação sobre a ilha, 2 homens e um arauto. E eles encontram no caminho uma menina bem grande apanhando água numa fonte. E perguntam para ela onde eles estão e quem governa aquele lugar. E ela diz que o rei, seu pai, Antífates, é que governa aquela ilha. E mostra para eles como chegar até o palácio. Quando eles chegam no palácio, eles veem uma mulher enorme, uma verdadeira gigante, que aos gritos chama o marido, o rei, Antífates. E ele vem e sem mais demora pega um dos homens de Odisseu e já devora. E eles percebem que eles estão
num local de gigantes antropófagos. E os dois conseguem escapar, correm até Odisseu e contam o que viram. E eles entram rápido nas naus, mas Antífates havia gritado para os outros lestrígones que viessem apanhar os homens de Odisseu. E aí, gente, é muito triste o que acontece. Só Odisseu e a sua nau escapa desse local, porque as outras, eles atiravam pedras, fisgavam do mar os homens de Odisseu como se fossem peixes e os levaram para as suas casas para fazerem suas próximas refeições. Foi horrível essa cena e Odisseu com seus homens por pouco conseguem escapar e vão parar numa outra ilha, a ilha da feiticeira Circe. Circe é uma feiticeira, filha de Hélios, o Sol, e ela é irmã do rei da Cólquida, chamado Eetes. Por que estou falando isso? Porque Eetes é pai de uma heroína muito conhecida de todos vocês, tenho certeza. Eetes é pai de Medeia. Logo, observem, Circe é tia de Medeia. A ilha de Circe se chama Eeia. E após Odisseu e seus homens aportarem nela, eles descansam por alguns dias e depois Odisseu divide seus homens, os que restaram, em dois grupos. Um liderado pelo próprio Odisseu e o outro liderado por um homem chamado Euríloco. E eles tiram na sorte que grupo permanecerá na praia e que grupo irá explorar a ilha. Porque no dia anterior, Odisseu subira num monte e avistara uma fumaça. E por sorte coube ao grupo liderado por Euríloco buscar provisões, descobrir quem habitava a ilha. E ele parte e chega no palácio de Circe. E Odisseu conta que a deusa cantava e tecia, assim como Calipso anteriormente, lembram? Ela cantava e tecia. E ela, muito gentil, os convida para entrar, oferece assentos a eles e oferece também uma poção e comida. Só que ela coloca nessa comida e nessa poção uma droga que, num primeiro momento, os fazem completamente esquecer de onde vieram, da pátria, o que foram fazer. E num segundo momento, ela pega a sua varinha mágica e toca neles, e eles são imediatamente transformados em porcos. E conta Odisseu que em tudo eles eram porcos, menos no entendimento que eles mantiveram. Então eles tinham consciência da própria transformação. Isso aconteceu com todos, exceto com o líder, Euríloco, porque ele não acreditara, não sentira, ele desconfiara que algo poderia se passar e não entrara no palácio de Circe. Aí ele corre até a praia, conta para Odisseu o que vira, o que acontecera, e Odisseu imediatamente pega sua espada e seu arco e pede para que ele o leve até o palácio de Circe. Só que ele está tão apavorado que ele diz que ele não irá, porque ele sabe que nem os homens voltarão, restituirão sua forma normal e voltarão, e nem o próprio Odisseu. Então ele pede para ficar ali. Odisseu está tão aflito que tudo bem, permite e logo sai em direção ao palácio. Quando ele está a caminho, aparece o deus Hermes, que toma a forma de um jovem, de um adolescente, e conta para ele tudo o que havia acontecido e diz o que acontecerá, ou seja, o mesmo. Circe vai convidá-lo a entrar, vai oferecer uma poção, vai oferecer a comida, vai colocar a droga na comida e por fim vai tocá-lo com a vara para transformá-lo em porco, como acontecera com os outros. Só que ele dá um super antídoto
que Odisseu toma. E ele diz o seguinte: quando ela te ameaçar com a vara, você, em contrapartida, a ameace com a sua espada. E aí ela vai retroceder nos seus desígnios e vai convidá-lo ao leito. E você deve aceitar, não negue o leito de uma deusa, porque será a forma com a qual você conseguirá que ela restitua seus homens à forma original, à forma humana. Só que antes de aceitar ir ao leito com Circe, você deve obrigá-la a jurar que nenhum mal te causará a partir de então. Odisseu chega ao palácio e tudo, absolutamente tudo, acontece como previra o deus Hermes. Ele realmente faz a deusa prometer que nenhum mal lhe fará, e ela antes fica absolutamente desconcertada, porque ela nunca vira isso acontecer, os seus encantamentos não surtirem efeito. E ela se lembra que anteriormente Hermes um dia havia contado para ela que Odisseu vindo de Troia passaria por ali. E ela reconhece então o herói. Circe então dá a Odisseu o melhor tratamento. Ele é banhado, ganha novas roupas e ela prepara, ou melhor, as suas 4 servas, que eram ninfas também, preparam um verdadeiro banquete. Mas Odisseu se recusa a comer. E ela pergunta a ele: o que se passa? Eu já não jurei que não lhe farei mais mal? E ele diz: não posso aproveitar de tudo isso enquanto os meus homens estão lá transformados em porcos. Ela imediatamente, ela já está como todas as figuras femininas até agora, ela já está encantada com Odisseu e vai fazer o que o herói pede. Vai até o chiqueiro e bate com a sua varinha mágica em cada um deles e eles imediatamente retornam à forma humana. Aí Odisseu diz para ela esperar mais um pouco, vai até a praia para trazer de lá os homens que lá estavam. E Eurículo não quer voltar de forma alguma. E mais, gente, aqui acontece algo significativo. Ele tenta dissuadir os outros homens, que estavam muito felizes de verem Odisseu e já queriam imediatamente acompanhá-lo, mas ele os alerta que provavelmente ia acontecer no palácio de Circe o mesmo que havia acontecido na caverna de Ciclope, pela imprudência de Odisseu. Olha, gente, ele desafia Odisseu. E Odisseu tem uma reação bastante truculenta também, porque ele pensa em retirar a espada e matá-lo. Mas os seus homens colocam pano quente e no fim dá tudo certo. Até o próprio Eurículo acompanha-os até o palácio de Circe. E ela é magnânima com todos e eles permanecem lá durante um ano inteiro, só desfrutando da hospitalidade da deusa feiticeira. Após um ano, os homens de Odisseu chamam ele à razão. Escuta, aqui está tudo muito bom, mas você se esqueceu que nós temos uma pátria para retornar? E ele cai em si, chega até Circe e diz que realmente havia chegado a hora de partir, que ele quer retornar. E Circe diz a ele: claro, sem problemas, porém antes você precisará ir ao reino de Hades e Perséfone, ou seja, ao mundo ínfero, consultar o Eidolon, né, o fantasma de Tirésias, para saber o que você terá pela frente a enfrentar. Só depois você poderá pegar o rumo de casa. E Odisseu fica assim transtornado, porque ele nunca poderia supor que ainda teria que passar por algo dessa natureza. E ela diz: mas como chegarei lá? A feiticeira responde: não se preocupe, que os ventos o levarão. E explica mais ou menos o lugar onde ele vai chegar e, chegando lá, os rituais que ele deve fazer.
Odisseu teria de fazer 3 libações. A primeira com mel misturado ao leite, a segunda com vinho e a terceira com água misturado com cevada branca. Feito isso, ele deveria sacrificar um carneiro adulto e uma fêmea negra e, rezando aos deuses, prometer, né, ao mundo ínfero que quando finalmente chegasse em Ítaca, faria vários outros sacrifícios a eles. E aí Circe diz, quando você degolar essa fêmea negra, né, e o carneiro adulto, muitos eidolons, muitas almas virão para beber esse sangue, mas você não permita antes que surja Tiresias, porque é a ele que você deve interrogar em primeiro lugar. Dito isso, a Circe estimula Odisseu a dormirem mais uma noite e que na manhã seguinte eles deverão partir. E assim acontece. Só que no dia seguinte, quando eles acordam, acontece muito atropelo para que eles saiam logo e um dos homens de Odisseu cai da varanda e morre, e sua alma também vai para o Hades. Estou falando isso porque a alma desse jovem vai reclamar agora, no próximo episódio, com Odisseu que ele ficou insepulto. E isso dará motivo a Odisseu a ainda retornar à ilha de Circe. Mas paramos por aqui, porque assim termina o episódio 10, ou melhor, o canto, assim termina o canto 10, e com ele terminamos nosso atual episódio. Até o próximo, para acompanharmos as aventuras de Odisseu e seus homens no mundo ínfero, no reino de Hades e Perséfone. O que será que vai acontecer?